Então neste vídeo você vai aprender o passo a passo sobre como vencer o medo de colocar em prática tudo que se aprende. Seguindo passo a passo o que eu vou te ensinar aqui em detalhes, o seu medo vai sumir de uma vez por todas e você vai conseguir aplicar tudo aquilo que você aprende. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ser Superior. Eu me chamo Felipe Souza e eu estou aqui para te ajudar a se superar. Então, como eu disse, no vídeo de hoje você vai aprender o passo a passo completo sobre como vencer o medo de colocar em prática tudo que você aprende. Eu te garanto que se você ficar até o final do vídeo, você vai ter o conhecimento necessário para você nunca mais ter medo de aplicar qualquer coisa que você aprende. Antes de tudo, se você já gostou do tema do vídeo, eu peço aí que você contribua deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque dessa forma você mostra para o YouTube que o meu conteúdo tem relevância. E assim ele distribui para mais pessoas e, como consequência, eu impacto mais vidas positivamente. Bom, então após essa breve introdução, vamos lá começar o conteúdo de fato. O medo é algo natural que todo ser humano tem. É primeiro preciso entender que o medo é um mecanismo de defesa. De acordo com a teoria do cérebro trino de Paul MacLean, o nosso cérebro é dividido em três partes: o neocórtex, o límbico e o reptiliano. O neocórtex é responsável pelo nosso pensamento crítico, o senso crítico de forma geral. O límbico é responsável pela emoção e o reptiliano é a nossa parte instintiva animal. E quando a gente fala de medo, do mecanismo de defesa, o medo está relacionado ali com aquela parte instintiva nossa, que é o cérebro reptiliano. Então basicamente a gente tem lá o instinto de sobrevivência e o instinto de reprodução. Como o medo se trata de um mecanismo de defesa, está relacionado com o nosso instinto de sobrevivência. No passado, os nossos ancestrais eles tinham que se proteger muito mais por conta dos animais, dos bichos, das ameaças que eles conviviam no dia a dia. Então, conforme eles foram se aventurando, procurando comida, eles viam que existiam diversos animais que eram uma ameaça para a vida deles, correto? Então nisso o medo ele foi sendo fortalecido durante anos aí, tanto que ficou fixado aí no nosso cérebro. E é um mecanismo de defesa, é algo benéfico. Porém, quando o medo ocorre em excesso, isso te estabiliza. É só parar e pensar. Imagina se o nosso ancestral lá do passado não tivesse medo nenhum. Eles iam sair da caverna, procurar comida sem medo nenhum, só que iriam correr muito risco de vida. Então eles precisavam sim ter medo para se proteger, para ficar mais armado. E só que o problema é se o medo ocorresse em excesso. Se o medo ocorresse em excesso, eles iam ficar lá para sempre na caverna, iam morrer de fome e, como consequência, não iam se movimentar para garantir a própria sobrevivência. Então veja, o que a gente consegue concluir? O medo ele surge quando nós identificamos algo que nos ameaça. Então, no caso, o tema do vídeo é como vencer o medo de colocar em prática qualquer coisa. Então, o que é fundamental você fazer é o seguinte: o que está te causando medo? Tá, você aprendeu alguma coisa lá, você quer colocar em prática e isso te gera medo. Mas por que você sente medo? O que você fica pensando quando você vai colocar em prática? Que vai dar errado? Que você não vai conseguir fazer? Provavelmente seja isso. Então você precisa reconhecer que existem infinitas possibilidades. Uma habilidade, ela só é fortalecida quando você repete. Leitura, exercício físico, qualquer coisa, você só desenvolve quando você coloca em movimento. Em movimento eu digo como um todo, um movimento de pensamento, sentimento, ação e o resultado como consequência. Então reconheça que tá tudo bem se você não conseguir de primeira. Você obteve o conhecimento teórico, mas o prático você só vai conquistar na prática, realmente fazendo. Então a possibilidade de que vai dar errado, ela existe, mas não é a única possibilidade. Existe a possibilidade também de dar certo. E se der errado, qual é o problema? Basta você entender o porquê que deu errado e ir atrás da solução. Então tira o foco do erro. Se o erro acontecer, tudo bem, vai atrás da solução. Mas tenha em mente que você só vai se desenvolver se você colocar em prática. Então, reconheça primeiro que o medo é natural. É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa que é ativado quando algo representa uma ameaça. No caso, o ato de colocar em prática
tá te representando como uma ameaça. Por quê? Porque provavelmente você está com medo de errar, de não dar certo. Porém, troca o rótulo. Errar não é um problema. Se você errar, vá em busca da solução. Então, primeiro faça essa análise. Daí, para entender mais a fundo isso, eu separei uma frase aqui. Onde há clareza, não existe medo. Então você precisa identificar exatamente o que está te gerando esse medo e trocar o rótulo. Então, agora que a gente entendeu que o medo é um mecanismo de defesa, a gente vai para o segundo passo, que é definir o desejo ardente ou o motivo ardente. Por que você quer colocar em prática aquilo que você aprendeu? Qual é o sentido de você fazer aquilo? Se você não tem claro isso na sua mente, o porquê que você está fazendo aquilo, não vai surgir motivação nenhuma. Você vai depender de fator externo, de que alguém te peça para fazer, para de fato ir lá e colocar em prática. Então é necessário definir um grande motivo para criar um sentido para aquilo que você está querendo aplicar. Então, uma frase que resume tudo isso é: se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento que você adquiriu? Por que você quer colocar ele em prática? Que mudança que ele vai trazer para a sua vida? E pensa de modo contrário também. O que vai acontecer na sua vida se você não aplicar? Provavelmente você vai deixar de se desenvolver dentro de um contexto, dentro de qualquer contexto. Se você não aplica, você não tem mudança. Então é preciso entender o porquê que você quer aplicar aquilo que você aprendeu. Definindo esse desejo ardente, você também, como consequência, desenvolve um senso de urgência. Sempre que você pensar em aplicar, ou sempre que você perceber que você está procrastinando, ou que você está deixando para depois, você vai despertar um senso de urgência, porque você vai lembrar o motivo de você estar fazendo aquilo. Então, por isso que é muito importante, retomando aquela frase, onde há clareza, não existe medo. Reconheça isso. Daí aquele medo de colocar em prática, ele some. Primeiro porque você alterou o rótulo, entendeu que tudo bem você errar, é só ir em busca da solução. Se você focar no erro, você vai ficar estagnado e com medo em excesso, vai gerar essa estagnação. E definindo o motivo de você aplicar, fica muito mais fácil você ter motivação, porque você entende o sentido daquilo que você está fazendo. Se você está gostando de tudo que eu te falei até agora, eu peço aí que você contribua deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque dessa forma você contribui com o crescimento do canal. Quando você faz essas 3 coisas, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e assim ele divulga para mais pessoas e, como consequência, eu impacto mais vidas positivamente. Agora é o seguinte, pensando em te ajudar mais ainda, eu preparei um material que vai com certeza te ajudar a vencer esse medo de colocar qualquer coisa em prática. Esse material é um e-book 100% gratuito, onde eu vou te ensinar passo a passo a como construir uma nova mentalidade próspera. Quando você constrói uma mentalidade próspera, você constrói um padrão de pensamento. E se você entender que todo comportamento, toda ação surge através de um pensamento, porque primeiro você pensa, depois você sente e age, se você constrói um padrão, fica muito mais fácil de você se desenvolver tanto na área pessoal e profissional. Então nesse e-book você vai aprender técnicas práticas de programação neurolinguística, principalmente, que é uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que vai te ajudar aí nessa sua caminhada para conquistar o que você quiser. Então, se você realmente está comprometido com a sua evolução, clica no primeiro link da descrição para baixar gratuitamente esse material. Eu não sei até quando eu vou deixar liberado, porque é um investimento de tempo, energia e dinheiro também que eu faço para você conseguir obter acesso. Então, clica aí enquanto está disponível, gratuitamente. Fique à vontade para comentar o que você quiser. Fala aí se ficou muito mais claro o porquê que o medo existe, se ficou mais claro que é um mecanismo de defesa e como você pode vencer ele para colocar em prática de fato aquele conhecimento que você obteve. Quando você comenta, eu tenho um feedback, ou seja, eu consigo ver se eu realmente estou conseguindo te ajudar, se eu estou passando o conteúdo de forma clara. Então, você me ajuda demais a ter noção disso. Então é isso, contribua aí deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque dessa forma eu trago muito mais conteúdos de valor que vão te ajudar a se desenvolver muito. Bom, eu me chamo Felipe Souza e eu estou aqui para te ajudar a se superar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!